Então tá bom. Vou dar prosseguimento então. Pessoal que for assistir isso aqui depois, vou deixar o momento certinho para vocês conseguirem pular a parte dos problemas técnicos. Tá. Primeiro, antes de começar a aula, propriamente dita de água, eu vou dar uma revisada nos tópicos que a gente trabalhou na aula anterior. Os principais são CHOMPs, novamente, os principais elementos das biomoléculas: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Você pode ter outros elementos nas formas de vida, sim, mas vocês vão ver que 98% da composição química, da composição em massa, é CHOMPs. O tópico da ligação covalente também, que eu não vou precisar que vocês entendam ela, mas que fique claro que isso aqui... Deixa eu aumentar o mouse, vai ficar melhor. Certo. Isso aqui é uma representação... Isso aqui é uma representação da interação entre dois átomos, só para quando vocês verem esse tipo de coisa, não ficar não parecendo um hieróglifo, um alfabeto de qualquer língua que a gente não entenda, certo? A gente também trabalhou a diferença do inorgânico e do orgânico, que se vocês entenderam bem essa molécula aqui do ácido carbônico, vai ficar bem óbvio o que é inorgânico, o que é orgânico. O ácido carbônico, ele é inorgânico porque não tem carbono ligado diretamente a hidrogênio. Se esse oxigênio aqui não tivesse aqui e o hidrogênio tivesse ligado diretamente ao carbono, isso já seria orgânico, certo? E as principais funções das biomoléculas, que isso eu vou abordar bastante nas próximas aulas, vocês não precisam se preocupar em ter entendido tudo perfeitamente, mas é só para ficar um pouquinho, dar uma introduzida no assunto, para quando eu abordar algumas funções mais específicas, como estrutural, transporte ou coisa do tipo, já se lembrarem, ele falou disso já, e ficar um pouco mais fácil de entender no futuro, certo? Aqui tem as funções energética, que é o corpo retirando, que é o organismo retirando a energia de certos compostos bioquímicos. A estrutural, que dá a estrutura de tudo mesmo. Os exemplos que eu dei, a queratina na parte externa da nossa pele, colágeno mais lá para a parte interna. A informacional, que é essa aqui, eu acho, não sei se ficou tão claro, mas eu quero que vocês pensem que a informacional é um livro de receitas. É como se fosse uma receitinha para construir alguma coisa no nosso corpo, certo? Que é o DNA. O que é o DNA? Ele é a forma que o nosso corpo armazena uma informação e a gente consegue traduzir essa informação em uma estrutura. Em uma estrutura assim, uma substância do nosso corpo. Eu sei que falando assim parece muito abstrato, mas eu quero que vocês imaginem o DNA como uma paginazinha escrita receita de uma comida. E nosso corpo consegue traduzir essa página em uma comida, certo? Só uma analogia. Novamente, vocês não precisam se preocupar em entender tudo isso, conforme for abordando vai ficar mais claro. A função reguladora, que é a função de dar praticamente é uma mensagem que o seu corpo vai entender e vai responder a ela de uma determinada forma. Os exemplos que eu dei, a testosterona, os estrogênios, o hormônio de crescimento, coisas do tipo. A função catalisadora, que é acelerar as coisas, como o nitro aqui um exemplo que eu dei, o nitro aqui, novamente esse carro pegando fogo não deve ser uma coisa saudável, mas um exemplo que eu dei de uma coisa que acelera. A função de transporte, que é levar as coisas do ponto A ao ponto B, o exemplo que eu dei foi a hemoglobina, que transporta oxigênio pelo nosso corpo. E a função isolante, que é manter o que está fora fora e o que está dentro dentro, certo? Então, só para deixar claro por que a gente está estudando as biomoléculas, eu quero que vocês pensem em uma coisa. Uma analogia que o professor de bioquímica do meu irmão, ele deu, e eu achei muito válida passar para vocês também. Eu quero que vocês imaginem, por exemplo, que tem
Vamos imaginar que isso aqui é uma folha de couve, certo? Não é, mas vamos imaginar que é. Só para dar um exemplo, esqueçam essa parte do isolante. Esqueçam essa parte do isolante aqui, não precisa se preocupar, é só para dar o exemplo dessa folha. Aqui, ela é composta por biomoléculas, correto? Elas estão organizadas, interagindo de uma forma específica. Se você bater isso aqui no liquidificador, e vai virar aquele suco verde, ainda vão estar as mesmas biomoléculas lá, só que elas não vão estar organizadas da mesma forma, certo? A organização delas, o que elas são, como elas interagem entre si, é muito importante para a gente entender a própria vida, a própria célula. Você entender, por exemplo, como a bicamada lipídica, a gente vai falar no futuro, mas como é uma membrana que fica em volta da célula. Imaginem que a célula está aqui no meio, uma membrana que isola o meio interno do meio externo e deixa passar só algumas coisas específicas que a célula está interessada. Vocês entenderem como que funciona esse mecanismo é muito importante para vocês entenderem como a própria célula, como a própria vida, por consequência, funciona, certo? Então, só retomando a analogia, você entender por que a couve está organizada daquela forma, como ela interage, como possibilita que ela interaja com o meio ambiente, como ela faça as coisas assim, e entender a diferença da couve organizada para a couve batida no liquidificador, é você entender a diferença das biomoléculas, como elas se organizam no meio, e como elas sozinhas, assim, tipo, elas podem não fazer tanto sentido sozinhas se a gente ficasse dando uma outra, vai ser uma coisa muito abstrata, mas para vocês entenderem a importância da interação delas para a vida como ela é, certo? A partir daqui eu vou estar entrando na aula de água. Eu vou explicar para vocês algumas coisinhas desse composto que a gente escuta tanto falar que é importante, que é a maior parte do nosso corpo, mas que às vezes não fica tão claro por quê. E antes de eu entrar nessa parte, eu só queria saber se ficou alguma dúvida da aula anterior. Se tiver, a gente já disseca ela agora, já passa para o começo da aula. Estou aguardando as mensagens. Se ficou, se não ficou. Ficou alguma dúvida, pessoal? Posso passar para a parte da água? Tem alguém me assistindo? Tá. Sobre o orgânico. Tá. Assim, essa parte de inorgânico e orgânico, ela é um pouco diferente do que a gente costuma usar na nossa realidade. Na realidade, a gente costuma falar que uma coisa é orgânica quando é uma coisa da natureza, uma coisa é inorgânica quando não é da natureza. Por exemplo, quando a gente fala na agricultura que as comidas orgânicas são aquelas que não têm agrotóxico e tal. Eu quero que vocês, para essa parte da bioquímica, tentem esquecer um pouco esse conceito que a gente usa rotineiramente, do orgânico e do inorgânico. Eu quero que vocês pensem simplesmente, deixa eu ver aqui. Eu quero que vocês pensem simplesmente que orgânico vai ser o que tem carbono ligado diretamente, essa ligação, essa interação aqui, ligado diretamente ao hidrogênio. Isso é orgânico, certo? O que não tem carbono ligado diretamente a hidrogênio é inorgânico. Um exemplo que eu vou dar aqui, editando essa imagem, para ficar mais claro. Só um segundo. Deixa eu abrir um Paint aqui. Ficou bem rudimentar, mas tá bom.
quero que vocês suponham esse composto aqui. Ele tem carbono ligado diretamente a hidrogênio, certo? Simplesmente por isso, por ter esse risquinho aqui do carbono interagindo diretamente com o hidrogênio, a gente chama esse composto de orgânico, certo? Esse aqui não tem carbono ligado diretamente a hidrogênio. Vocês estão vendo que tem um oxigênio aqui no meio, atrapalhando essa interação direta? Então, só por não ter isso, é simples assim. Não tem esse risquinho carbono e hidrogênio, é inorgânico. Em nenhum lugar é inorgânico. Se você tem, é orgânico. Na verdade, os compostos orgânicos eles vão ter uma certa diferença dos inorgânicos na natureza, a forma que eles interagem. Mas a título de explicação, eu acho que é válido vocês saberem simplesmente isso, para ficar mais claro no futuro. Orgânico tem carbono ligado diretamente a hidrogênio. Tá vendo que tem um risquinho aqui ligando carbono com hidrogênio? Eles estão interagindo entre si. Inorgânico não tem carbono ligado diretamente a hidrogênio. Por mais aqui nesse caso do ácido carbônico, que tenha carbono e tenha hidrogênio na molécula, eles não estão interagindo diretamente igual nessa molécula hipotética, correto? Então, como eles não estão interagindo diretamente, como o carbono não está interagindo aqui com o hidrogênio, a gente chama isso de orgânico. Inorgânico, desculpa. Simples assim. Inorgânico não tem carbono ligado diretamente, orgânico tem. Certo? Manda ali no grupo se ficou alguma dúvida. Está ok agora. Se não ficou nenhuma dúvida, mandem também que não ficou nenhuma dúvida, só para mim ter o feedback. Vamos para a aula da água. Certo? A gente está sempre vendo na TV, nas coisas assim, que os cientistas estão sempre procurando água fora do planeta. Sai uma notícia, cientistas acharam água em Marte, cientistas, não era água, não sei, uma nuvem com água em estado gasoso, água na lua de Saturno, de Júpiter, etc. Enfim, por que a água é tão importante? Por que a ciência está sempre procurando água nos outros planetas? Simples, se tem água, tem uma chance maior de ter vida. A vida como a gente conhece, ela tem praticamente, a gente tem esse conceito que ela é baseada no carbono, mas acho que é válido dizer que ela também é baseada em água. E, bom, é um dito popular isso, que a maior parte de nós é água, certo? Tem sempre 70% da bactéria aqui, por exemplo, que eu peguei de exemplo, que a E. coli, aquela bactéria da caganeira que eu disse, e da infecção urinária, 70% dela é água. Os animais, nós somos parte desse grupo, 60% deles são água. Os vegetais, 70% deles é água, certo? Então dá pra gente ver que a água é um composto muito relevante na natureza. E que se você não tem água, você não tem vida como a gente conhece, certo? E isso é uma coisa relevante para a ciência procurar, porque como eu disse, a vida como a gente conhece, ela é baseada em água, ela surgiu na água. Então, é por isso que está todo mundo sempre procurando pela água, certo? Porque onde tem água, tem mais chance de ter vida como a gente conhece, correto? Mas por que será? Por que a água é tão relevante assim? O que a água tem que, não sei, o amônia... Vou dar um exemplo da amônia, vou dar um outro exemplo. O que a água tem que o metal não tem? Por que a gente não está procurando, sei lá, cobre em outros planetas? Por que a gente está procurando ferro? Por que a gente está sempre procurando, sobretudo, a água nessa relação da procura de vida em outros planetas? Porque simplesmente, que como eu disse, a água ela é fundamental para a vida, certo? Nessa aula a gente vai estar dando uma abordada nas características, nas propriedades da água que fazem ela ser fundamental à vida. Só falar que ela é fundamental à vida pode não ser suficiente nas questões vestibulares. Por isso que é válido a gente abordar o porquê que a água é importante, certo? A geometria angular da água, como eu estava falando para vocês, não é linear, certo? Um exemplo que a gente tem aqui de uma coisa linear, essa caneta. Não tem curva aqui. É uma coisa linear, certo? Uma coisa angular, a gente tem uma curvinha aqui, um ângulo. Simples assim. A geometria angular da água é uma das coisas responsáveis pela forma que ela atua na natureza.
Eu acho que esse ponto deu para ouvir bem, deu para pegar, acho que não vou precisar retomar, que a estrutura está relacionada diretamente com a função. O que eu quero dizer com estrutura? A forma, certo? E o tipo de átomo que tem em cada lugar do composto. Então, a gente vai ter aqui o átomo de oxigênio no, entre aspas, vértice da molécula. E a gente vai ter os hidrogênios na, entre aspas, extremidade da molécula. Então, eu quero que vocês entendam que a geometria angular, está diretamente, a geometria, a forma, está diretamente relacionada com a atividade. Tudo bem? Isso aqui, essa coisinha aqui, isso aqui, é a mesma coisa disso aqui. Ó, o oxigênio aqui em cima, o hidrogênio embaixo. O oxigênio na extremidade, o hidrogênio, na extremidade não, entre aspas, vértice, e o hidrogênio aqui, cada um na extremidade, certo? É a mesma coisa, oxigênio, hidrogênio, não tem nada de diferente, já para facilitar um pouco. Tá bom, a gente vai ter que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá bom? O que isso quer dizer? Eu quero que vocês imaginem que nesse local aqui da ligação está tendo um compartilhamento de energia, tá bom? E quando o átomo ele é mais eletronegativo, ele vai ser como... Tá, tem essa energia que eles estão compartilhando aqui, certo? Que o oxigênio ele é parcialmente negativo porque ele roubou para ele essa ligação, essa energia aqui que eles estavam negativa que eles estavam compartilhando e ficou desse tamanho. O exemplo que eu dei aqui foi do pica-pau. Eles estão dividindo a comida aqui, tudo bem? E assim como o hidrogênio e o oxigênio estão dividindo alguma coisa aqui, certo? Eu quero que vocês pensem, por mais abstrato que isso pareça, que eles estão dividindo uma coisa de caráter negativo. Por que negativo? Porque é menos? Não, simplesmente. A ciência pegou para explicar duas energias que são, entre aspas opostas, uma é negativa e outra é positiva, certo? Assim como na matemática o negativo é o oposto positivo. Mas, tá legal. Eu quero que vocês imaginem que o lobo aqui é o oxigênio e o pica-pau é o hidrogênio. Lobo, oxigênio, pica-pau, hidrogênio. Tá? Beleza. Então, eu quero que vocês imaginem que nesse compartilhamento aqui que está acontecendo, foquem na ponta do mouse, infelizmente as setinhas não vão sumir. Esse compartilhamento que está aparecendo aqui, eles estão compartilhando uma energia de caráter negativo, assim como o lobo e o pica-pau estão compartilhando a comida. Quero que vocês imaginem que essa comida aqui é uma energia de caráter negativo. E a maior parte vai para o oxigênio. O oxigênio ele é muito egoísta, assim como esse lobo aqui ele é muito egoísta. O que o oxigênio faz? Ele pega toda essa energia aqui, a maior parte fica mais perto dele do que do hidrogênio, tá bom? E o hidrogênio fica desse jeitinho aqui, quase sem nada, enquanto o oxigênio está sobrando para ele. Quando o oxigênio sobrando para ele e o hidrogênio quase sem nada, tadinho. O que acontece? Eu falei que isso aqui é uma energia de caráter negativo, correto? E se ela está em volta do oxigênio, o que isso quer dizer? Que o oxigênio está com a maior parte da energia negativa correspondente a essa ligação, que ela tem energia negativa aqui. Então, se ele está com a maior parte da energia negativa, ele é o quê? Parcialmente negativo. Enquanto que o hidrogênio perdeu essa energia, ele está parcialmente positivo. Tudo bem? Então, acho que eu vou ter que gravar essa aula de novo, pessoal que vai assistir depois. Vai ser complicado. Mas tá bom. Então, isso quer dizer o quê? Que a molécula é polar. O que quer dizer essa palavra polar? Ela vai ter dois polos aqui. Parcialmente positivo, porque ele perdeu aquela energia negativa, igual essa comida aqui, na interação com o oxigênio. Enquanto que o oxigênio pegou quase tudo para ele na interação, e ele vai ter um polo parcialmente negativo, porque ele pegou essa ligação, que é um compartilhamento de energia negativa, pegou quase tudo para ele. Beleza, tá abstrato? Calma lá. É isso aqui que eu quero que vocês entendam. Perto do oxigênio, a gente vai ter um caráter negativo,
na energia, porque a maior parte da energia dessa ligação está perto do oxigênio. E como o hidrogênio saiu perdendo nessa brincadeira, ele está com menos energia negativa. Isso quer dizer que ele é parcialmente positivo. Aqui, hidrogênio, polo parcialmente positivo, oxigênio, polo parcialmente negativo. Eu sei que parece abstrato, mas o oxigênio não roubou a energia do hidrogênio, então não era para ele ser positivo? Não, infelizmente, os homenzinhos sentados nas cadeiras decidiram que negativo é dessa ligação e positivo é quando falta. Energia negativa é quando está sobrando e positivo quando está faltando, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Que a densidade eletrônica é muito maior na região do oxigênio. Densidade eletrônica, isso quer dizer? Densidade eletrônica que vocês pensam que é aquela coisa de caráter negativo, tudo bem? Então vai ser muito maior perto do oxigênio do que do hidrogênio. Isso quer dizer que o oxigênio vai ser parcialmente negativo e o hidrogênio parcialmente positivo, tudo bem? E uma molécula polar, ela tem um polo negativo, outro polo positivo. Negativo aqui em vermelho, positivo em azul. Alguma dúvida? Porque se vocês entenderam essa explicação, de verdade, eu acho que vocês vão entender fácil o resto da aula. Então, se tiver alguma dúvida, a gente já sana ela aqui, certo? Já resolve tudo, que entendendo bem esse conceito, daqui para frente vai ficar fácil. Vou esperar aqui vocês verem. Então tá, vamos lá. Certo, passei de slide, passei de novo, eu quero que vocês enxerguem aqui um homem olhando de uma forma, não sei descrever, uma forma apaixonada / bandida para uma mulher, e um polo negativo e um positivo. Vixe, alguém dormiu aí, nossa senhora. E um polo negativo e um positivo, um olhando para o outro. A gente vai ter na natureza um termo parecido com o que a gente escuta na vida real. Sabe quando a gente escuta que os opostos se atraem, que as pessoas diferentes elas tendem a sentir uma atração uma pela outra? Igual está aqui no slide, a moça com o chifrinho está atraída pelo moço com a argolinha, que ela tem a caráter positivo aqui, tem a caráter negativo, só para demonstrar. Quer dizer, eles são opostos e estão atraídos um pelo outro. Isso é bem questionável na nossa realidade, se é isso mesmo, mas beleza. Aqui a gente está vendo os opostos se atraindo. Levem isso como verdade também na química. Tá? Meu Deus, que imagem assustadora. Calma. Aqui é praticamente a mesma coisa que está aqui e a mesma coisa que está aqui, nesse slide, de uma forma maior. Várias moléculas de água interagindo entre si. Tá? O que eu quero que vocês vejam é um monte de água interagindo uma com a outra. O que está tendo nessa imagem aqui? Meio assustadora. Tudo que eu estou explicando para vocês até agora, mas de uma forma macro. Tá? O azul aqui está representando o positivo. O hidrogênio, lembram? Que nessa interação ele saiu perdendo a carga negativa, por isso ele é parcialmente positivo, enquanto que o oxigênio saiu ganhando carga negativa, por isso ele é parcialmente negativo, certo? Unitariamente, quando você analisa isso aqui, vocês veem que é tudo que eu expliquei. O hidrogênio parcialmente positivo, oxigênio parcialmente negativo, tudo bem? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco no slide do casal se olhando aqui, os opostos se atraem na química? O nome disso é interação eletrostática, só para, se eu não estou enganado, só para ficar um nome, mas beleza, irrelevante. Positivo sendo atraído por negativo. É isso que eu quero que vocês pensem. Opostos se atraindo. O hidrogênio aqui, ele está parcialmente positivo. Ele está interagindo com o oxigênio, que está parcialmente negativo, por causa de todo aquele rolê que eu expliquei para vocês. E essa interação aqui entre os dois é chamada de ligação de hidrogênio. Simples assim. É a porção parcialmente negativa próxima ao oxigênio da molécula de água interagindo com outra molécula de água com a região parcialmente positiva. Beleza? Aqui eu coloquei uma coisinha bonitinha aqui. Lembre-se, azul mais vermelho é igual a roxo. Roxo é a cor que eu desenhei essa ligação de hidrogênio,
que são as cargas opostas se atraindo uma pela outra, certo? Quando vocês verem a ligação de hidrogênio, quero que vocês pensem o quê? Que aqui no caso, nesse caso aqui da água, existem outras ligações de hidrogênio, mas para essa aula aqui agora, que é a ligação de hidrogênio na água, é o oxigênio, a carga parcialmente negativa do oxigênio, interagindo com a carga parcialmente positiva do hidrogênio de outras moléculas de água. Beleza? Então você vai ver aqui, essa aqui central, foquem nessa central agora. O hidrogênio parcialmente positivo interagindo com o parcialmente negativo de uma molécula de água, interagindo com o parcialmente negativo de outra molécula de água. O oxigênio parcialmente negativo interagindo com o parcialmente positivo de uma molécula de água e interagindo com o parcialmente positivo de outra molécula de água. Cada molécula de água consegue fazer 4 dessas ligações de hidrogênio. Uma para cada hidrogênio e 2 para o oxigênio. Total 4. Vocês vão ver que isso aqui é praticamente uma das principais coisas que vão ser responsáveis pela água atuar da forma que ela atua. Para a atividade da água ser da forma que ela é. Tá. Todo mundo entendeu, então, essa parte das ligações de hidrogênio, que é o hidrogênio parcialmente positivo. Deixa eu colocar o mouse aqui. Hidrogênio parcialmente positivo interagindo com a parte parcialmente negativa, que é mais perto do oxigênio. Ligações de hidrogênio, então, são elas ligando com outras. Tá. Bom, lembra que eu expliquei para vocês que a ligação covalente é a ligação de átomo com átomo interagindo para ficar mais estável? Dei aquele exemplo do casal que suas vidas ficam tristes, os dois ficam felizes. Eu quero que vocês pensem que, nesse caso, a ligação de hidrogênio são moléculas interagindo com outras moléculas. Essa é uma molécula de água, essa é uma molécula de água, diferente. Ela está interagindo aqui uma com a outra. Analogamente, como eu falei na outra aula que a ligação covalente é um relacionamento, dá para falar assim para ficar mais didático, mas vocês vão ver melhor isso em química, e mais, né, que seja. É uma interação, um relacionamento estável entre duas pessoas, por exemplo. Eu quero que vocês pensem que a ligação de hidrogênio para uma interação entre duas moléculas diferentes é como se fosse uma amizade. Não é tão forte como a ligação covalente, mas é uma interação. Tudo bem. Na vida real, os relacionamentos amorosos são mais íntimos do que as amizades. Algumas vezes não, mas tudo bem. Só para exemplo, é a mesma coisa. É como se as interações entre as moléculas, que a ligação de hidrogênio é um tipo dessas interações, fosse a amizade e a ligação covalente fosse um relacionamento amoroso. Então, é praticamente o surubão de Noronha aqui, né? Esse triângulo amoroso interagindo com esse triângulo amoroso e tal, é uma interação mais fraca entre cargas opostas aqui, certo? Parcialmente, cargas parciais opostas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Confirmo isso aqui. Ligações de hidrogênio, então, são elas ligando com outras. Isso. São águas interagindo com outras águas. Molécula de água interagindo com outra molécula de água. Como esse exemplo que eu dei da amizade. Tá tudo bem? Posso continuar? Tem mais alguma dúvida? De verdade. Se tiver mais alguma dúvida, vamos tirar, gente. Porque esses pontos da molécula de água ser polar e das ligações de hidrogênio são... Se vocês entenderam isso aqui, igual eu falei pra vocês, vocês entenderam mais do que a metade da aula. Vai ficar fácil, se isso aqui ficou bem claro. Tá tudo bem, gente? Posso seguir? Beleza, a gente acabou de ver a interação entre moléculas de água, que é a ligação de hidrogênio. São moléculas de água interagindo entre si, certo? Um exemplo aqui, vocês também vão ver pessoas falando pontos de hidrogênio. Eu acho que para o vestibular, eu acho que se não tem nada, esse termo ponto de hidrogênio está incorreto, segundo o órgão que faz os termos lá, mas a interação de água com água, dessa forma que eu expliquei, ela é chamada de coesão. Simples assim. Coesão. Água interagindo com água, dessa forma que eu expliquei, das ligações de hidrogênio do polo parcialmente negativo interagindo com o polo parcialmente positivo, certo? Parcialmente negativo, parcialmente positivo, interagindo aqui, chama coesão.
Simples assim. Que coesão, Marcos? Água interagindo com água, certo? Essa é uma das propriedades da água. A coesão é a capacidade de uma coisa interagir com outra coisa igual, na química. Coesão, água interagindo com água. Tá, beleza, mas o que isso tem a ver com a nossa realidade? Até agora eu tô falando, colocando um monte de bolinha aqui, mas eu não consigo ver nada disso na realidade. Bom, mudei o slide, para vocês dar um toque. Um exemplo que eu posso dar aqui é desse corno aqui, do mosquito, vamos supor que é um mosquito da dengue, é um pernilongo, não sei o que é, mas é uns bichinhos. Não sou da área dos bichos como o André, eu chamo isso aqui de demoinho, mas ele está em pé em cima da água. Estão vendo? Por quê? Por causa da coesão da água. A coesão da água possibilita que ele fique em pé em cima da água. Nossa, mas como assim? Bom, lembra que eu falei para vocês, voltei o slide das bolinhas vermelhas, lembra que eu falei para vocês das pontes de hidrogênio? A água faz muita ponte de hidrogênio. Vocês vão ver um barril de água. Eu quero que vocês imaginem que tem um monte de molécula de água fazendo ponte de hidrogênio uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra, uma com a outra, que é a coesão, a interação da água com a água. E esse monte de água interagindo com outras águas vai dar uma característica para a água como um todo, que é a alta tensão superficial. Tensão. O que é essa palavra tensão? Na física ela vai ter um significado cabuloso, lá hoje até eu me confundo com esses termos. Mas quero que vocês imaginem assim, que a água vai ter tipo uma peliculazinha em cima dela, certo? Como assim película? Simples, a água está interagindo tão forte, mas tão forte, mas tão forte umas com as outras, que para você colocar a mão dentro da água, você vai ter que quebrar essas interações de hidrogênio, certo? Tem que quebrar. E o mosquitinho ele é tão leve, mas tão leve, que ele não quebra essas ligações de hidrogênio. Ele não quebra. Por isso ele consegue ficar em pé em cima da água. O peso dele divide entre esses pezões grandões aqui, e ele não vai quebrar. Por quê? Muitas coloquei pontes aqui, dá para ligações até para não dar confusão, mas isso eu quero que vocês lembrem que ponte e ligação é sinônimo. Simples assim. Essa alta tensão superficial, essa película que você não consegue quebrar, ela é graças à coesão. Você vai ver que tem bichinhos que conseguem ficar em pé na água, porque ele é tão leve, mas tão leve, distribui tanto peso nas quatro patinhas dele, nesse caso do mosquitinho, que ele não quebra essa coesão. Assim como vocês já devem ter visto em filmes, não sei se você já fez isso, quando os caras jogam uma pedrinha assim, ó, na água, ela vai pingando. Por quê? Mas ela vai pingar nessa película da água, porque ela não vai ser capaz de, com a velocidade que você tacou, de quebrar essas pontes de hidrogênio de forma suficiente para ela afundar. Tanto que, se vocês pegarem depois aí, se vocês têm um barril cheio de água na casa de vocês, se vocês derem um tapa na água dessa forma assim, ó, a mão de vocês vai doer. Por quê? A força que você exerceu na parte superficial da água está toda distribuída nessa mão. Só um exemplo, não precisa dessa parte da física, mas só um exemplo para ficar claro isso. Está distribuído assim. E o que acontece? Vai doer, por quê? Você está batendo uma grande área de água com uma certa força. Agora, se você bater numa área menor de água, você vai ter menos área para quebrar essas pontes de hidrogênio. A mesma força para uma área menor. Então, você vai quebrar com uma facilidade maior, certo? Você nem vai ouvir o barulho da água, aquele pá, pá. Você vai conseguir quebrar facilmente. Então, se você bater assim, pá, doeu. Por quê? A força está distribuída em um grande espaço na água. Se você fizer assim, você conseguiu quebrar as pontes de hidrogênio facilmente, porque a força está distribuída num ponto só. Beleza? Só para ficar claro que eu dei o exemplo da alta tensão superficial. Só para vocês entenderem que essa, entre aspas, película que tem na parte de cima da água, graças à coesão, igual eu falei para vocês, a interação da água com a água por meio, nesse caso aqui da água, por ligações de hidrogênio. Correto? Alguma dúvida, pessoal, da coesão? Se a coesão é a água interagindo com outra água, a interação de água com água, eu quero que vocês pensem aqui que a adesão, essa palavra que eu destaquei só um pouquinho também, a adesão é a água interagindo com outras substâncias que ela consegue interagir que não a água. Tá? Se coesão é água interagindo com água, adesão é água interagindo com não água. Mas vocês vão ver que essas
substâncias que a água consegue interagir, que não são água, elas são específicas. Não é todo mundo que interage com a água. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês de antemão é água e óleo. Água e óleo não se misturam, certo? Água e álcool se misturam. Então, o que essa substância vai precisar ter para interagir com a água? Ela vai ter que ser ou polar. Polar, como eu já expliquei para vocês, aqui um exemplo. Tá bem pequenininho, vou aumentar aqui para ficar mais claro. Só para ficar mais claro. Aqui, parcialmente negativo, parcialmente positivo. Essa imagem, na verdade, ela tá meio bosta. Tá legal. Tá vendo aqui? Isso aqui, esse Na+, é o sódio. O famoso sódio, a pressão alta, não sei o que. É ele aqui. Tá vendo que tem um positivozinho aqui? E tem um negativozinho aqui. Eles estão interagindo entre si, certo? Graças à capacidade de adesão da água, de interagir com outras moléculas. Essas outras substâncias, na verdade, não são moléculas. Mas, beleza. O que é isso aqui, então, que a água consegue interagir? Vai ter que ser uma molécula polar ou uma molécula com carga, como o exemplo aqui do sódio e do cloro, certo? Na verdade, são só esses dois. Ou parcialmente carregado, como exemplo de uma molécula parecida com a água também, como o álcool, tem polos parciais igual à água, ou uma molécula realmente, literalmente carregada, como o sódio aqui. Então, aqui esse textinho aqui para vocês, interação de água mais outras substâncias polares ou eletricamente carregadas é chamada de adesão. Beleza, se coesão é água interagindo com água, que a água é polar, possibilita esse tipo de coisa. A adesão é água interagindo com outras substâncias que não água, que essas outras substâncias vão ter que ser ou também polares ou eletricamente carregadas. Não se preocupem com esses termos de eletricamente carregado, polar, é só vocês entenderem que, novamente, aquele exemplo, os opostos se atraem, certo? Positivo, negativo, eles estão se atraindo aqui. Tudo bem? Bom, novamente, alguma dúvida sobre a adesão, pessoal? Porque essas são as duas propriedades principais, certo? Se você entender aquele esquema, se você entender a polaridade da molécula, você vai entender a interação entre elas, as ligações de hidrogênio. Se entender a ligação de hidrogênio, você entende a coesão. Se entendeu aquele rolê da polaridade também, dos opostos se atraindo, você também vai entender a adesão. Tudo bem? Alguma dúvida? Deem aquele toque no grupo, está tudo bem. As poucas almas que ainda devem estar assistindo. Se está tudo bem, a gente vai prosseguir. A pessoa, acho que é Yara, né? Deixa eu ver. Que tinha perguntado para mim, por exemplo, do álcool. Esse carinha aqui, é o etanol. É aquele carinha que deixa a gente bêbado, que deixa a gente falar merda. Esse aqui é o etanol. Tá. Esses desenhos que eu fiz, essa linhazinha vermelha, eu quero que vocês imaginem ela igual isso aqui, distribuição de carga. Só que nesse caso aqui é negativa, certo? Pode parecer um pouco abstrato, mas eu quero que vocês pensem que aqui nessa região que está cheio de coisa no oxigênio, está cheinho de coisa. Deixa eu até pegar uma imagem melhor aqui. É aquele rolê todo que eu falei dos opostos se atraindo, certo? Quando a gente tem aqui o exemplo... Bom, ficou claro, Yara? O exemplo do álcool que eu dei. Bom, eu vou prosseguir aqui, que está ficando um pouco tarde. Mas, bom, vou dar aqui o exemplo de uma coisa que interage e uma coisa que não interage, tá? O exemplo aqui do cloreto de sódio. Vocês estão vendo nessa imagem aqui que tem o sódio e o cloreto? Esse é o famoso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Quando você joga ele na água, as regiões parcialmente negativas do oxigênio vão cercar o sódio, que é positivo, e as regiões parcialmente positivas do hidrogênio na água vão cercar o cloreto, que é negativo, certo? Por isso vocês vão ver, vou dar um F5 aqui, só para ficar bem claro o sal dissolvendo na água, tá? Eu vou voltar naquela imagem e vocês me falam se vocês estão vendo. Se vocês deem um ok aí, ou se vocês não disserem nada, eu vou levar que vocês estão vendo, tá? Essa aqui. Tudo bem? O sal sendo dissolvido na água. Por quê? Porque tem todo aquele rolê das cargas que eu falei para vocês. Você joga o sal na água, a água vai cercar os resíduos do sal e vai ser facilmente misturado aqui. Mesma coisa do álcool.
a água também vai meio que cercar o álcool e vai misturar, certo? Uma substância hidrofílica é a substância que pode ser misturada. Agora, um exemplo de uma coisa que não mistura, igual meu irmão também está assistindo aí, Bruno, pediu para mim dar esse exemplo. Uma substância hidrofóbica. Não se preocupe aqui com esse slide, eu vou voltar nele. Mudei de slide, agora tem um copo com água e óleo. Se não parecer, deem aquele toque. Por que a água não mistura no óleo? Simplesmente porque isso aqui não é o óleo, tá? Isso aqui, eu coloquei isso aqui de última hora para deixar um exemplo de uma coisa apolar. Mas é porque, só para demonstrar, as substâncias que não têm polos, igual a água tem, por que não está misturando? Porque não tem como eles interagirem, não tem como o parcialmente negativo interagir com nada que não tem nenhuma carga parcial. Mesma coisa, a água não mistura com óleo, por isso. Por quê? Isso aqui é uma coisa, tipo, quero que vocês guardem. Polar não dissolve apolar. Apolar, lembra que eu estava falando para vocês dos polos? Ligação covalente polar, os dois polos na molécula. O polo negativo aqui, o polo positivo. Esse aqui não tem polo, então a gente chama de apolar. A, não, polar, polo. Apolar não tem polo, certo? O polar não dissolve a polar, por causa de toda essa treta que eu falei das cargas parciais. O polar vai dissolver só o que é polar. Tá, nossa, muita palavra difícil, né? Lembrei do sal aqui, voltei a imagem da água com sal. O sal, ele é uma... Na verdade, a gente chega nesse polar, chega a ser carregado. Tem cargas positivas e cargas negativas. Ele é misturado aqui, certo? O óleo, aqui esse exemplo, ele é apolar. Ele não é misturado, porque não tem esse rolê das interações entre os opostos. Aqui, uma coisa que eu coloquei, que se vocês lembrarem disso aqui, vai ficar também muito claro. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Simples assim. Apolar não tem polos. Não dissolve polar, polar não dissolve polar. Certo? A gente chama a água de solvente universal, coloquei entre aspas aqui. Por quê? Porque ela vai dissolver muitas substâncias que têm polo. Tem esses polos positivo e negativo. A gente vai ter muitas substâncias assim na natureza. Na verdade, grande parte, pelo menos na bioquímica. Mas ela não vai dissolver substâncias apolares. Por isso que você vai ver o exemplo aqui da água e do óleo. Beleza, mas nossa, mas isso não é mais química que biologia? O que você está arrumando, Marcos? Gente, quando eu for falar de membrana, ou de novo, quando eu for falar de membrana celular, isso aqui vai ser crucial. Polar e apolar. Igual do exemplo que eu dei para vocês, que é a membrana, o envoltório, que usa o interno do externo. Isso vai ser crucial. Essa característica. Bom, solvente universal, mas coloquei entre aspas, porque a água só dissolve substâncias polares. Graças ao quê? A adesão e a coesão. Certo? Tipo, acho que sobretudo na adesão aqui no caso. Beleza, a água vai cercar. Deixa eu colocar. A água está cercando todo o sal aqui, graças à adesão. E a interação dela com as outras molequinhas de água também. Está misturando tudo, deixando isso aqui na fase líquida tudo juntinho. Vai ser polar. Quer dizer, vai ser misturado. Aqui eu só coloquei aqui, para ficar fácil, os termos. Solução é a mistura de única fase, quer dizer, uma coisa só. Na qual o soluto, que o exemplo aqui o soluto é o cara que é dissolvido. Isso é completamente dissolvido no solvente, que é o solvente o cara que dissolve. Não precisa se preocupar com isso, mas eu só coloquei para não ficar aquele alfabeto grego igual o exemplo que eu dei para vocês de explicar as ligações covalentes, só para ficar um pouco mais claro. Odaísky, tudo bem? Alguma dúvida aqui? Por que a água é solvente universal entre aspas? Beleza, não ficou claro. Tá. Imagine esse tubinho aqui, que eu estou circulando aqui com o mouse. Imagina que as paredes dele são paredes que a água consegue interagir. São paredes ou parcialmente polares, que tem positivo e negativo, ou realmente até carregadas, como... Mas vocês estão vendo que a água está escalando? Parece que ela está escalando o tubinho. Como que funciona? A molécula de água ela vai chegar aqui no cantinho, vai subir, escalar mesmo, e a que foi escalando, ela vai chegar pela adesão. Lembra, a adesão é a interação da água com outras coisas polares ou carregadas, não água. Ela vai interagir e ela vai carregando as águas de trás, escalando o tubinho, certo?
Aqui é um exemplo de um tubo apolar. A água não vai interagir, vai até querer ficar longe dele, certo? Igual a água e o óleo, o exemplo que eu dei para vocês. E beleza, ela vai escalando aqui. Mas o que isso tem a ver com a realidade? Bom, o exemplo aqui que eu dei para vocês isso é um método que a água sai da raiz da árvore para chegar lá no topo. Ela vai escalando entre as paredinhas do tubinho, que elas escalam dentro da árvore. Esse tubinho que é polar, ela vai escalando graças à adesão e ela vai puxando as amiguinhas dela lá de baixo graças à coesão, certo? A capilaridade é uma propriedade da água graças à coesão e à adesão. Tudo bem? Eu separei um videozinho aqui de 10 segundos só para mostrar isso para vocês, para ficar um pouco mais claro. Eu acho que é válido. Está aparecendo no Iberê, daquele canal de ciências que eu não sei o nome. Olha, eu vou dar um exemplo desse rolê da capilaridade. Bem simplesinho, mas eu acho que é o que é mais óbvio. Ele fez ele com papel toalha. Eu quero que vocês lembrem que papel vem da árvore, não é? Então, vamos, só para ficar claro, imaginem que é como se fosse um tubinho da árvore, escalando. Eu dei o play no vídeo. Tá, voltando, só para se não ficou muito claro. Os pequenininhos. Bom, esse aqui eu quero que vocês imaginem que é aquele tubo polar que a água está escalando. Graças à adesão, que ela pode interagir com outras coisas que não a água, e a coesão, ela está puxando as outras molequinhas de água com ela. Certo? Aqui, ó, tá subindo pelo tubinho. É que ela cai aqui no outro pote, mas ela tá subindo aqui, ó, capilaridade. Tá interagindo com um tubo bem, nesse caso aqui, acho que eu vou falar que ele é fino, e caindo aqui em outro pote. Isso aqui tá em time-lapse, não é tão rápido assim, mas deve fazer isso em casa se vocês quiserem depois, cara. Eu acho que demora um pouco, isso é legal. Certo. Prosseguimento já, mas... Ixi, tem mais um professor querendo iniciar uma aula. Olha, gente, acho que pelo tempo que eu já gastei aqui, eu acho que eu vou dar o lugar para ele. Ficaram mais alguns slides para passar, mas esses slides são bem de boinha. De repente, acho que até a próxima aula que eu for dar, se for na terça que vem, dá para mim retomar eles e já passar para a próxima parte, tá legal? Bom, eu vou passar o outro lugar para esse outro professor então, mas só para finalizar aqui, gente, se tem alguém aqui comigo ainda, o que eu passei para vocês hoje, a geometria molecular, a polaridade, que faz lá seu solvente universal, dissolver as coisas, as ligações de hidrogênio, que tem a coesão, a adesão, a gente vai falar da alta temperatura superficial, alta tensão superficial, capilaridade, calor específico. Esses dois aqui final eu não falei. Esse aqui é bem basiquinho, eu posso falar na próxima aula. Esse aqui também é bem basiquinho, acho que cada um vai demorar uns 5 minutos. Eu acho que não mais que isso. Esses últimos slides aqui, por mais que eles sejam slides tipo, normais, esses aqui vão ser muito rápidos. Então, rapidinho na próxima aula a gente retoma esse conteúdo, acaba e já passa para o próximo. Tudo bem? Bom, eu vou finalizar aqui então, gente. E aí vocês vão lá para a aula do outro professor. Tá legal? Boa noite para vocês aí, desculpem a demora, não foi uma aula, foi uma palestra praticamente, né? Eu acho que de aula, desde que comecei a gravar o vídeo, deve ter dado 1h20. Mas, tamo aí. Boa sorte aí pra vocês na próxima aula. Desculpa parar do nada assim, mas fez necessário. Tá legal? Eu vou encerrar aqui então. Tchau, tchau, gente. Boa aula. E até terça, provavelmente.